Boa noite. Quantos já foram abençoados aqui nessa noite? Quantos ainda querem receber mais das bênçãos do Senhor nessa noite? Amém. Como é bom, né? Nós sermos abençoados, podermos receber as bênçãos do Senhor. Mas nem sempre a nossa vida é assim, né? Algumas vezes nós almejamos por bênçãos, nós almejamos, fazemos planos e não sei, às vezes isso só acontece comigo. A gente almeja alguma coisa, a gente quer as bênçãos do Senhor e isso não acontece. Já aconteceu alguma vez isso com vocês? Embora vocês sejam muito jovens, mas eu acredito que assim como eu, todos nós temos sonhos, né? E quando esses sonhos não dão certo, quando essas bênçãos que nós queremos receber do Senhor, elas não acontecem nas nossas vidas, muitas vezes nós passamos por um período de crise. A esse período de crise na nossa existência hoje, nós vamos chamar de deserto. Ah, Catiusca, nós vamos falar sobre deserto. Não, vamos falar sobre milagre, vamos falar sobre porta aberta, que é coisa boa, né, Júlio? Não tem como nós falarmos sobre milagres ou falarmos sobre portas abertas sem antes nós entendermos o processo. E a esse processo nós damos o nome de deserto. O processo, ele serve para nos levar a um propósito. Muitas vezes nós nos questionamos, né, sobre propósitos. A maioria aqui está na idade de prestar vestibular, né? Então tem um propósito e às vezes, como cristãos, vocês podem se perguntar: Deus, qual é o meu propósito? Qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida, né? E às vezes nós questionamos algumas dessas coisas, às vezes nós questionamos o deserto. Nossa, a gente está falando de deserto para jovem nem tem provação, né? Nem tem conta para pagar ainda, né? Não tem boleto final do mês. Vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco nessa noite, né? Então, como eu estava dizendo, às vezes nós temos esses questionamentos, nós não sabemos porque passamos por determinadas situações ou consequências, só que para isso nós precisamos ir onde? Na raiz do problema, né? Ah, mas se eu creio num Deus de milagres, por que eu não estou vivendo milagre na minha vida? Por que eu não passo no vestibular? Por que o Senhor não traz o meu prometido ou a minha prometida? Nossa, terminei a faculdade, não consigo ser inserida no mercado de trabalho. O que está acontecendo na minha vida se eu creio no Deus de milagre? A pergunta que nós temos que fazer não é essa. Não é porque eu não vivo o meu milagre. A pergunta que nós precisamos fazer é: Senhor, por que eu ainda não vivo o meu milagre? Senhor, o que eu preciso fazer para receber o meu milagre? Vou pedir para o pessoal apagar as luzes e agora nós vamos assistir um videozinho. Some might say I'm only interested in the big things, but that's not the case at all. I love the little white lie. I encourage the second glance at that girl. I hope you take that extra drink. One little compromise. Sometimes that's all I need. The younger you are, the quicker I pounce. And the older you get, the more tricks I got. The more naive you stay, the easier I ensnare. And the wiser you are, the more sly
I become. The stronger you get, the more I attack. I sound good, I smell good, and I look good. Just when you think you've had enough of me, I draw you back in. Think you can break free from me? Don't be so sure. I'm not always easy to see. That doesn't mean I'm not always around. I'm around every corner. I'm at your home. I'll be at your work. I'm even at your church. But you don't have to look for me because I'll find you. You can't tell nobody about me. Besides, we got a good thing going. You travel, you know where to go, and no one to turn to. You actually think people could forgive you? Don't worry, your secret's safe with me. I celebrate diversity. Man, woman, black, white, young, old, rich, poor. I don't care. I seek all equally. I devour all wholly. It doesn't matter who you are. I am going to kill you. I am sin. 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 Deus querido, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos aqui, Senhor, em Tua casa, reunidos para ouvirmos a Tua palavra. Que o Senhor traga a revelação, Senhor, às nossas mentes, ao nosso coração, Pai. Que possamos sair daqui dessa noite restaurados por Ti. Em nome de Jesus, Deus, nós te agradecemos. Amém. Nós estávamos falando sobre deserto. Biblicamente, quando eu ouço ou quando eu leio a palavra deserto, a primeira imagem, a primeira lembrança que vem à minha mente é o povo de Israel no Egito. Na Bíblia nós temos vários personagens que literalmente foram para o deserto, né? Deus mandou eles para o deserto. Mas hoje eu quero falar para vocês especificamente sobre o povo de Israel. Quem era o povo de Israel? O povo de Israel foi o povo escolhido por Deus, né? Abraão, vocês lembram lá de Abraão? Pai Abraão tem muitos filhos, né? Abraão recebeu uma promessa do Senhor, que ele seria pai de muitos filhos, mesmo que na velhice, né? Porque Sara concebeu seu primeiro filho, ela já estava bem velhinha, na casa quase dos 90 anos. Mas Abraão havia recebido uma promessa de que ele seria pai de muitas nações. Eu quero que vocês me ajudem, tá bom? Porque senão tem gente que começa a abrir a boca, começa a querer dormir, tá bom? Então nós vamos juntos aqui para aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Então, de Abraão nasceu Isaac. Qual era o nome do filho de Abraão? Isaac. E de Isaac nasceu Jacó. Abraão não desfrutou da promessa. Mas quando chegou lá, Abraão, Isaac e Jacó, chegou o tempo dessa promessa se cumprir. E Deus trocou o nome de Jacó para Israel. E a promessa começou a se cumprir. E o povo não teve preguiça não, gente. Trabalharam firme lá, e filhos, e foi crescendo. Só que na terra em que eles habitavam, na terra de Canaã, houve um tempo de fome. E vocês lembram daquela história que eu disse que é a minha história preferida no outro culto, que é a história de José do Egito? José era filho de quem? De Jacó. E os irmãos dele o invejaram e ele foi vendido. E na onde ele foi parar, gente? No Egito. Jacó, lá nas suas terras, passou por um tempo de muita fome. E
tinha comida na onde? No Egito. E aí ele pediu para os filhos dele irem lá no Egito atrás de alimento. Quando eles chegaram lá, eles não perceberam. Mas sabe quem era o governador, como se fosse o faraó lá do Egito? Quem? José. Hoje nós não vamos nos atentar na história de José. Depois vocês leiam em casa. E eu sei que no Egito eles tinham fartura de alimentos. Então José pede para buscar o seu pai, pede para buscar os seus irmãos, e eles passam a viver no Egito. Lembram da promessa que eles iam ser muito populosos? Eles começaram a crescer, começaram a multiplicar, e eles já eram quase mais do que os egípcios. E aí, nisso, José morre. E o que acontece? O povo continua lá morando no Egito. E esse é denominado o povo de Israel na Bíblia. Então eles estão lá no Egito, José morre, e aí quem assume? Um faraó, um egípcio. Enquanto José estava governando, o povo de Israel era abençoado ali naquela terra. A partir do momento que José morreu, o faraó falou assim: poxa, esse povo está crescendo muito, eles estão multiplicando muito, daqui a pouco eles vão tomar tudo que é nosso. E aí o faraó começou a colocar mentiras na cabeça do povo egípcio, e aquele povo começou a ser contaminado com as crenças, né, com tudo dali daquela região. E o faraó começou a escravizar o povo de Israel, o povo que havia recebido uma promessa do Senhor. E a promessa do Senhor é que em algum tempo, depois que eles crescessem e multiplicassem, o Senhor daria para eles a terra de Canaã. E a Bíblia nos conta que a terra de Canaã é uma terra em que emana leite e mel. Olha que maravilha! Só que eles estavam lá, escravizados, eles tinham uma promessa. Então o que acontece? Por eles serem um povo amado de Deus, certo? O povo de Israel, Deus levanta um líder. E essa vocês sabem quem é, né? Quem era o líder do povo de Israel? Moisés, muito bem. Deus levanta um líder, e aí esse líder tinha acesso ao faraó. Vocês lembram da historinha dele, que ele foi encontrado pela princesa no riozinho, né? E ele ia conversar com o faraó, e o faraó falava: não vou deixar o povo sair, porque estava sendo vantajoso para ele. Ele estava recebendo impostos em dobro, ele tinha trabalho escravo, ele estava enriquecendo em custa do povo de Deus. Mas imaginem Deus não estava nada contente com aquela situação, porque não era aquilo que ele tinha planejado para o povo dele, não era aquele o propósito que ele tinha para o povo dele. E aí Moisés começa a ir conversando com o faraó, e o faraó: não, vocês não vão sair, vocês não vão sair. E aí Deus começa a realizar milagres de provisão. Deus manda as pragas, e aí Deus mandou rã, Deus mandou sapo, e foi rio que virou sangue, mandou moscas, mandou chagas, enfim, foram 10 pragas. E aí o faraó meio que amolecia o coração, e aí depois ele endurecia o coração de novo, e o povo continuava o quê? Escravizado. Até que Deus feriu o primogênito, e o filho de faraó morreu. Nessa do filho dele morrer, porque imaginem, hoje eu sou mãe, e com essa pandemia mesmo nós vemos tantos lares, tantos pais que perderam os filhos, nós nos colocamos neste lugar, né? E a única coisa que fez com que ele mais ou menos amolecesse seu coração foi nessa situação. E o filho dele morreu. E os filhos dos hebreus, né, do povo de Deus, do povo de Israel, não foram atingidos, porque o Senhor deu uma ordenança que era para eles matarem um carneirinho, passar o sangue no umbrais das portas, porque quando o espírito da morte passasse, todas as casas que estivessem protegidas pelo sangue, o espírito da morte não entrariam. E essa, mais uma informação que eu lembrei agora, essa foi a primeira Páscoa. Tendo em vista todo esse episódio, o povo aproveitou que o faraó estava com o coração mais ou menos amolecido e
começaram a fugir do Egito. E para onde eles iam? Qual era o destino deles? A terra prometida, a terra de Canaã. E aí eles resolveram fugir, começaram a juntar as coisas dele que eles puderam carregar. Imagina, eles precisavam sair às pressas, porque eles não sabiam o que estavam por vir. E aí eles começaram a fugir, e aí eles se depararam com o mar. Poxa, estava tudo muito fácil até agora, né? Estava tudo muito bom, né? Só que o nosso Deus, quando Ele tem um propósito, a obra é completa. E aí eles se viram diante daquele mar, não tinha como passar. E aí Faraó já tinha começado a endurecer o coração e começou a mandar os soldados egípcios atrás deles. E eles começaram a ficar afobados. E aí, de repente, um vento assoprou, o mar se abriu e o povo de Israel passou. Os soldados começaram a vir também. Vocês conseguem imaginar? Vão tentando imaginar aí a cena, a situação. Os soldados começaram a vir também, a querer uma brechinha ali na promessa que Deus tinha somente para o povo de Israel. E a partir do momento que o último israelita tirou o pé do mar, o mar se fechou de novo. E a Bíblia nos conta que aqueles soldados, eles foram imersos na água. Imaginem só, milagre, milagre. Alguém aqui já viu o mar se abrir? Milagre. O povo de Israel presenciou esse milagre que está na história. Existem pessoas que não acreditam na Bíblia. Esses dias eu estava lendo um documentário. E nesse documentário eles estavam falando que encontraram em algum lugar, né, lá no Egito, as rodas dos carros dos soldados egípcios que estavam atrás do povo de Israel. Amém? Nosso Deus é um Deus de milagre. Então, do Egito, o povo israelita, eles foram tirados do Egito, o mar se abriu, só que Deus colocou eles onde, gente? No deserto. Nossa, mas como assim? Tira do Egito, de escravo, e põe no deserto? Como é um deserto? O deserto é um lugar que, do nada, que não tem nada. Deus já havia feito uma promessa, Deus já havia feito milagres, só que daí Deus pega o povo de Israel e coloca eles no deserto. Deus, Ele queria trabalhar, Ele queria tratar. A palavra do Senhor lá em Oséias 2,14 diz: todavia eu os atrairei, levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Deus precisava trabalhar o coração do povo de Israel. Eles permaneceram no deserto, gente, por 40 anos. E aí eu fui estudar a geografia, né, do Egito para Canaã. Existem algumas rotas, né, a mais próxima, assim, um caminho reto. Depois, se vocês quiserem olhar lá no mapa, o caminho reto dá de 200 a 400 quilômetros, né? Tirando aí que o deserto tem as montanhas e tal, eles gastaram 40 anos. O que hoje, talvez, analisando, poderia ter sido em 40 dias. Eles demoraram 40 anos. É possível fazer essa rota do Egito a Canaã em 4 horas, se for de avião. Imaginem. E eles permaneceram lá por 40 anos. Por que será que eles ficaram lá por 40 anos? Deus, Ele tirou o povo do Egito, libertou eles fisicamente, tirou e colocou no deserto. Só que quando Deus colocou eles no deserto, a Bíblia fala lá em Oséias 2,6 que Deus, Ele colocou eles no deserto, mas os cercou com espinhos, para que ali
eles pudessem entregar os seus corações. Eles precisavam ser tratados, porque Deus tirou eles do Egito, colocou eles no deserto, cercado com espinhos, porque eles não estavam prontos ainda. Eles precisavam passar por um processo para então receberem as promessas que o Senhor tinha para a vida deles, né? Deus, Ele só nos leva para o deserto. Deus, Ele só nos leva a termos crises somente quando Ele quer escrever uma nova história nas nossas vidas. É no deserto, então, que Deus faz o que ninguém pode fazer. Vocês imaginam o deserto? Quais são as características de um deserto, gente? A primeira delas que vem à mente de vocês, muito quente, né? O deserto é um lugar inabitável, porque pessoas que tentam morar no deserto, pelo fato dele ser muito quente, o sol causa feridas, né? É praticamente impossível. Você pode visitar um deserto, mas você morar ali no deserto, não dá. E o deserto é interessante que, por ele ser muito quente, ele não tem praticamente nada de umidade, certo? Além da gente pensar num aspecto de calor, nós pensamos o quê? Em muita poeira também, né? Muito vento, muito abafado, só que não tem água, né? Isso faz com que no deserto a temperatura à noite, né, se de dia o sol é tão quente que chega a causar queimaduras, à noite, pela falta dessa umidade, né, que é a umidade que mantém a massa de ar quente, o que acontece? As temperaturas despencam. Tem deserto que chega a menos 4 graus. Imagina. Aqui a gente chega num calor de 40 graus mais ou menos, e aí quando a noite já dá uma refrescadinha, a gente já coloca uma blusa, né? Imagina no deserto, que ia de altas temperaturas até baixas temperaturas. E aí não para por aí, né? Além do calor, do frio, lá não tem McDonald's, não tem praça de alimentação. Imaginem. E se não tem umidade, não tem água, que são as principais coisas que nós precisamos, né? Água e alimento. Em Números 20:11 diz assim: Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com sua vara, e saiu muita água, gente, da rocha. E bebeu a congregação e todos os seus animais. Lá em Êxodo 13:37 diz que saíram. Êxodo significa a saída do povo do Egito, né, em busca da terra prometida. Lá diz que saíram do Egito mais ou menos 600 mil homens. Quem aqui é bom em matemática para me ajudar nessa conta? Mateus? Então vamos lá, Mateus. 600 mil homens. Imagine que desses 600 mil homens, lembra que o povo tinha trabalhado e tinham constituído família, eles tinham se multiplicado. E interessante é que quando eles chegaram no Egito, eles eram aproximadamente 70 pessoas. E agora eles já estavam em 600 mil homens. Imagina que cada homem desse tivesse uma esposa. Já são quantos? 1.200.000 pessoas. E naquela época não era igual hoje, que a gente tem 1, 2 filhos. Eles tinham no máximo, no mínimo, 3 filhos com uma das mulheres, porque o casamento era permitido, né? Você podia casar com... Você podia ter várias mulheres, né? Imagina, vamos fazer uma conta aproximada. Quanto que deu aí, Mateus, caso eles tivessem 3 filhos? 3.600.000 pessoas saíram do Egito, passaram pelo Mar Vermelho. Só que agora eles estavam no deserto. E o deserto muito quente, eles estavam com sede. Então, como nosso Deus é um Deus de milagre, Ele
conosco, Ele se preocupa com o povo dele em cada detalhe. A palavra nos diz que de dia eles tinham uma nuvem de sombra que os guiava, e à noite era frio, né? E o que pode nos aquecer do frio? O fogo. À noite, Deus, o próprio Deus, vinha como uma coluna de fogo, tanto para iluminar o caminho, quanto para aquecer aquele povo que Ele tanto amava. Só que mesmo assim, mesmo vendo todos esses sinais, o povo duvidava. Eles eram rebeldes. Muitas vezes nós precisamos pedir para o Senhor o discernimento para nós entendermos o processo. Entendemos por que passamos por momentos de crise em nossas vidas, né? O deserto representa a solidão, a secura, a escassez, e a sede representa as nossas carências emocionais, físicas e espirituais. Muitas vezes nós somos e estamos como o povo de Israel, num período de seca nas nossas vidas, num período de fome. E sabe de uma coisa, gente? Quanto mais nós nos apresentarmos diante de Deus com sede e fome, mais Ele demonstra a sua face, a sua glória, mais Ele tem para derramar sobre as nossas vidas. Naquela época, o povo de Israel era o povo escolhido. Hoje, nós somos o povo escolhido de Deus. Sabe qual a diferença entre estar no deserto e estar feliz no deserto? Depende muito do nosso posicionamento e de como nós olhamos para a situação. O povo de Israel, mesmo vendo todos esses milagres acontecendo, né? Imaginem a presença de Deus ali, né? Como uma coluna de fogo, como uma nuvem, uma sombra, né? Para que eles não sofressem, né? A Bíblia nos conta também que eles ficaram lá no deserto 40 anos e eles nunca trocaram de roupa, porque eles saíram fugindo, né? E com tanta pressa que não dava para levar nada. Eles pegaram só algumas coisas. E eles ficaram 40 anos com a mesma roupa, com a mesma sandália. E não desgastou. E eles não ficavam parados, eles ficavam andando. Hoje a gente compra um sapato, né? No outro ano o sapato já não está tudo esfarelando, né? Porque agora tem que ser tudo biodegradável. Imagina, gente, ficar 40 anos com sapato. Isso é ou não é provisão do Senhor? Isso é amor ou não é amor de Deus para com aquele povo? Só que o povo se rebelou. Eles, ao invés de agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor estava fazendo, eles faziam o quê? Eles murmuravam. E o que é a murmuração? Reclamação? Será que é só isso? Murmuração? Existem várias formas de murmuração. Murmuração pode ser a maledicência, falar mal dos outros. Murmuração é quando nós criticamos alguma coisa. Murmuração é quando nós fazemos julgamento. Murmuração é reclamação. E pasme, murmuração é quando nós fofocamos. Vocês sabiam que fofoca é uma murmuração? E tudo isso é pecado. Lembram que Deus tirou o povo de Israel do Egito porque Ele tinha promessas para o povo dele e colocou lá no deserto porque Ele queria trabalhar no coração deles. Ele queria ministrar no coração deles. Ele queria deixar eles prontos para que eles pudessem receber o melhor de Deus. Só que eles preferiram o quê? Murmurar. E murmuração é pecado. E o pecado nos afasta de Deus. Reclamar muitas vezes é algo comum da nossa natureza humana, né? Ai,
hoje está tão quente. Aí chora. Nossa, tá chovendo, preciso lavar roupa. Não é assim que nós fazemos, mulheres? E nós não exercemos a gratidão. E todas as vezes que nós murmuramos, nós estamos pecando contra o Senhor. Então reclamar é algo tão natural da nossa vida que muitas vezes nós fazemos sem perceber, né? Só que daí o que Deus faz? Ele pega a gente, coloca lá no deserto, coloca a gente no deserto cercado de espinhos e dá uma sacudida. Porque quando nós somos sacudidos, a gente derrama aquilo que nós estamos cheios. E o povo de Israel, embora fosse o povo de Deus, eles estavam totalmente contaminados com o Egito. Igual eu disse, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. As crenças, a cultura, os deuses, né? E mais do que isso, eles não tinham a consciência do propósito que Deus tinha na vida deles e para eles. E essa falta de consciência fez com que eles ficassem caminhando quanto tempo, gente? 40 anos. Eles imaginavam que eles iam para a terra prometida, mas vocês acham que eles tinham fé nisso? Não tinham, né? E essa falta de consciência, então, fez com que eles caminhassem por 40 anos, sem saber para onde iam, sem saber qual era o caminho. E se vocês olharem no mapa, tipo, o Egito está aqui e Canaã está aqui, certo? Eles saíram de lá, eles atravessaram o mar, eles desceram, eles fizeram volta, eles subiram, desceram, passaram pelo mesmo lugar, subiram de novo, até ir para Canaã. Por que será que demorou todo esse tempo para eles chegarem lá? Porque assim como o faraó tinha um coração endurecido, talvez eles tenham trazido um pouco disso do Egito. Por mais que Deus estivesse ali, presente, abençoando, querendo tratar. E eu esqueci de falar uma coisa muito especial. Gente, nós falamos da sede. E eu me esqueci de falar que eles também tinham fome. E aí, Deus tão maravilhoso fazia com que o pão do céu, o maná, caísse sobre eles todos os dias. E sabe o que eles faziam? Eles continuavam murmurando, eles continuavam reclamando. Gente, nós tentem visualizar aí. Nós visualizamos o céu, né? A Bíblia nos diz que o céu é lindo, que o céu tem ruas de ouro, lagos de cristal, mansões celestiais. Vocês já imaginaram a comida do céu? Dá até fome, né? De pensar, né? Deus mandava o pão dos anjos para eles, para o povo de Israel. E eles tinham vontade de comer cebola do Egito, de comer as carnes do Egito. O que significa isso? Que quando nós somos levados a um deserto, a alguma crise nas nossas vidas, e isso começa a demorar muito, nós precisamos fazer uma análise do nosso coração. Porque a nossa natureza, ela é pecaminosa. Se ela é pecaminosa, ela nos afasta de Deus e, consequentemente, nos afasta do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Quando nós temos essa consciência e entendemos quem nós somos diante de Deus, é como se virasse uma chave na nossa vida. E aí o Senhor começa a nos mostrar possibilidades, o que está acessível, qual é o propósito que Ele tem para as nossas vidas e quais são as bênçãos que Ele tem. E mais do que isso, quais são as promessas que eu carrego. Porque as promessas que o Senhor tem para a minha vida não são as promessas que o Senhor tem para a vida da Gláucia, para a vida do Mateus, do Otávio. Para cada um de nós, o Senhor tem planos e tem propósitos. É claro, o propósito maior é salvação.
um de nós. O povo, então, ele tinha esquecido dessas promessas e, mais do que isso, eles tinham perdido a identidade de povo de Deus, né? Eles estavam, como eu disse, contaminados com as crenças, com a cobiça, com a imoralidade, com a idolatria, a murmuração. E aí, eles não confiavam em Deus. Eles não confiavam nas promessas. Eles colocavam o Senhor à prova. E por isso que eles permaneceram no deserto 40 anos. Deserto, como nós já dissemos, não é um lugar de habitação. Deserto é um lugar de passagem. Hoje em dia a gente vê muita gente que vai para o deserto para fazer turismo, né? Para fazer bonito, leva saquinho de dormir, aconchegante, fica lá, né? Se tornou um lugar de turismo. Só que deserto não é um lugar para nós irmos e permanecermos, porque não tem condições favoráveis para isso. Trazendo para os nossos dias, quando nós temos as nossas crises, quando nós passamos pelos nossos desertos, os nossos desertos é um lugar onde Deus nos leva, porque Ele quer ter intimidade conosco. É um lugar que Ele nos leva porque Ele quer tratar o nosso coração, porque Ele nos conhece, Ele sabe da nossa natureza. Deserto também é um lugar de intimidade. E vocês sabem, o nosso comportamento quando nós estamos no deserto é que determina o tempo que nós ficaremos nele. O povo de Israel se mostrou tão rebelde e não se arrependeram que eles morreram sem conseguir entrar na terra prometida, né? Deus queria, quando colocou eles ali rodeados por espinhos, e eu penso que se não tivesse esses espinhos, né, numa distância dessa, né, quase 4 milhões de pessoas, se eles fizessem uma filinha indiana, né, em fila reta, um atrás do outro, assim, né, com 4 milhões de pessoas, esse percurso daria para eles irem e voltarem da onde eles estão. Mas Deus sabia da natureza deles, que eles poderiam tentar escapar sem antes terem sido tratados, né? E assim somos nós. Deus, Ele tem uma Canaã para nós. Ele tem uma terra prometida para nós. Ele tem um banquete nos aguardando. Só que muitas vezes nós não conseguimos alcançar os nossos sonhos, alcançar os planos que Deus tem para as nossas vidas, porque nós temos mentalidade de Egito. Porém, quando nós nos voltamos para Deus de todo o coração, era o que Ele queria que o povo tivesse feito. Ele revela para nós quais são os propósitos, quais são os desígnios, quais são os destinos e qual é o caminho que Ele tem para as nossas vidas. Porque a palavra nos diz que Ele é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho no deserto. Ele é o caminho quando nós nos encontramos em períodos difíceis, em períodos de crise, em períodos de deserto. Muitas vezes nós não encontramos o caminho também porque está tudo escuro, né? Nós sabemos que o pecado deixa tudo escuro, né? Igual nós vimos a demonstração assim do Caio, né? Ele colocou as vendas ali e ficou tudo escuro. Sabe um fato interessante? Eu estava lendo que as tartarugas marinhas, elas estão em extinção. E aí alguns pesquisadores foram ver o motivo delas estarem em extinção. E todo mundo sabe que a tartaruga vem do mar, ela abre um buraquinho, né, lá na areia, aí ela bota os ovinhos, tampa e vai embora, deixa os ovinhos lá. E os bebês tartarugas, as bebês tartarugas, elas nascem propositalmente na lua cheia. Quem já viu um luar de lua cheia
numa praia. Tem a areia, a água e lá no horizonte uma lua bem grandona, né? E essa lua reflete onde? Na água. Essa luz da lua cheia é o guia para as tartarugas, quando elas saírem ali, elas irem para o seu habitat natural. E esses pesquisadores, eles começaram a observar o rastro dessas tartarugas. E quando eles observavam, elas estavam mortas. Por quê? Porque na costa das praias, né, hoje em dia existem construções e existem luzes artificiais. E a tartaruga não sabe discernir qual é a luz verdadeira e qual é a luz artificial. E muitas delas acabam morrendo no caminho porque vão atrás de luzes artificiais. O povo de Israel, Deus estava ali, na frente, guiando eles com uma coluna de fogo. Fogo é luz. Só que eles estavam atrás de luzes artificiais. As luzes artificiais nas nossas vidas são as coisas do mundo. Hoje, graças a Deus, nós fomos atraídos pela luz de Deus. Nós estamos aqui. Só que nós poderíamos estar ali, onde muitos jovens estão. E nós fizemos a melhor escolha, que é estarmos na casa do Senhor. Jesus, Ele é o caminho. Então Ele também é a luz. Essa luz que ilumina o nosso caminho e nos leva até a terra prometida. Em nossos desertos, uma coisa muito importante, em nossos desertos, embora pareça que nós estejamos sozinhos, né, nos nossos conflitos, às vezes à noite. Eu já fui adolescente um dia, já fui jovem. Nossa, chegava à noite na cabeça da gente, né? Imagina um monte de coisa, a gente fica cheio de anseio pelo futuro, né? E as ansiedades não deixam de ser um deserto para nós. E nesses momentos, nós temos que crer que Deus, assim como Ele nunca abandonou o povo de Israel, mesmo eles sendo pecaminosos, colocando o Senhor à prova, o Senhor nunca os abandonou. Assim também Ele nunca nos abandona e nem nos abandonará. Porque o propósito de Deus, quando nós vamos para o deserto, quando nós temos essas aflições, não é de punição. Pelo contrário, o propósito do Senhor é muito maior do que esse, né? Nós temos muitos exemplos de deserto na Bíblia. E um deles é quando Davi está fugindo do rei Saul e ele literalmente vai para o deserto. E Deus trata dele ali. E tem um versículo que eu gosto muito, que é um salmo, que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Olha a convicção, olha como é diferente, gente, quando você está num deserto e sem saber por onde ir, quando você está cego, quando você não consegue entender os propósitos do Senhor. Mas quando você entende os propósitos do Senhor, qual é a fala? Qual tem que ser a nossa fala? Deus, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor está aqui comigo. O Senhor, Ele quer nos levar à nossa terra prometida. Ele também queria que o povo de Israel entrasse na terra prometida. Então chega um momento que eles fazem todo aquele percurso e aí eles chegam lá na porta da terra prometida. Chegam pertinho de Canaã. E aí Canaã está sendo habitada já por outros povos. E aí eles mandam alguns espias lá. E aí os espias vão lá para dar uma observada, para ver se eles podem entrar ou não na terra. E aí quando esses espias voltam, alguns trazem uma visão do mundo sobre o que eles viram lá. Não, os homens são muito fortes, nós não podemos, se nós entrarmos lá, nós morreremos, com certeza. Eles esqueceram da identidade deles, eles esqueceram
Quem tinha guiado eles até ali? Eles esqueceram que o nosso Deus é aquele que pode fazer abundantemente mais e infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos. E será que é só eles que pensam assim? Muitas vezes nós estamos à porta de algo que nós almejamos tanto, colocamos diante de Deus, de algo difícil. Seja entrar numa faculdade, seja uma oportunidade de trabalho, seja algum obstáculo no casamento, e o Senhor está falando: olha, é agora, você vai desfrutar da sua terra prometida. E nós estamos olhando com um olhar de medo. Isso também serve para chamado, para propósito. Apenas 2 daqueles espias conseguiram carregar o propósito até o fim. Apenas Josué e Caleb, quando voltaram da terra prometida, eles voltaram deslumbrados. Nossa, essa realmente mesmo é a terra que o Senhor fez para nós. Realmente lá emana leite e mel, lá tem fartura, os cachos de uva são enormes, as bananas são enormes, as frutas são gigantes. Tem sim uns homens um pouquinho maiores que a gente, mas eu acho que a gente dá conta. E a Bíblia nos conta que toda uma geração morreu no deserto porque não acreditou nas promessas que o Senhor tinha. E apenas Josué e Caleb, que acreditaram no propósito, que acreditaram na promessa, que não esqueceram quem eles eram, não esqueceram o Deus a quem eles serviram, conseguiram entrar na terra prometida. Lembram da pergunta que nós fizemos no começo? Pergunte para si mesmo: Senhor, o que eu ainda preciso fazer para entrar na terra prometida? Às vezes a minha terra prometida não são nem bens materiais, não é um relacionamento, pode ser algo que está dentro de mim. Às vezes uma dor que o Senhor precisa curar, que o Senhor precisa restaurar. Às vezes é um trauma, pode ter sido qualquer situação que você tem colocado diante de Deus, qualquer coisa que tenha deixado você num deserto. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para nos restaurar, para nos tirarmos totalmente do Egito, da nossa natureza mundana, da nossa natureza pecaminosa, e colocar em nós um renovo de mente, um renovo de pensamento, uma nova visão, uma visão de futuro, um futuro de bênçãos, que é isso que o Senhor tem para nós. Só que quem busca apenas pelas bênçãos está sendo egoísta e, por certo, também morrerá. Pode até ser que receba ou que desfrute de algumas bênçãos, mas vai ser parcialmente. Porque o que o Senhor quer realmente é que nós o busquemos de todo o coração, não pelo que Ele vai nos dar, mas pelo que Ele é. Vocês entendem a diferença? Quando nós buscamos ao Senhor pelo que Ele pode nos dar, e quando nós buscamos ao Senhor pelo que realmente Ele é. Nós não buscamos somente a mão do Senhor abençoando as nossas vidas, mas também nós queremos ter um relacionamento com o Senhor, um relacionamento sólido, um relacionamento maduro. Nós queremos ver a face do Senhor, nós queremos intimidade com o Senhor. Aí, consequentemente, o Senhor estende a sua mão sobre as nossas vidas e nos abençoa. Mas é consequência. Porque se eu quiser somente a mão abençoadora do Senhor, eu não terei o privilégio de entrar na presença do Senhor e desfrutar de um espírito curado, sarado, restaurado. Nós vimos o vídeo sobre o pecado. O pecado ele está em todos os lugares.
nós vimos. Ele está dentro da igreja, ele está lá fora, ele está na escola, tá? Mas o pecado, ele está aqui, ó, no nosso coração. E o nosso coração não pode ser uma terra produtiva para o pecado, porque a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. E Jesus nos diz que Ele é a vida, que Ele é a vida eterna, Ele é o caminho, Ele é a luz do mundo. Então, para nós entrarmos na terra prometida, naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, tanto espiritualmente, fisicamente, materialmente, nós precisamos primeiro buscar o Senhor de todo o nosso coração. E aí, quando nós fazemos isso, o Senhor, Ele abre o mar diante de nós. E aí Ele nos diz assim na palavra: se você, Michele, passar pelo fogo, eu não vou deixar que você se queime. Você, Sirlene, se passar pelas águas, você não vai se afogar. Você, Otávio, se for para o deserto, você não vai ter fome, porque eu vou mandar maná do céu para você. Kaline, se você estiver passando pelo deserto, você não vai ter sede, sabe por quê? Porque eu, Deus, vou fazer brotar água da rocha para você. Você, Laiane, se passar pelo deserto e sentir frio, eu vou estar diante de você com uma coluna de fogo, aquecendo, te aquecendo e mostrando o caminho. Seja de dia ou de noite, o Senhor, Ele sempre está pronto para nos abençoar. Ele é aquele, ou melhor, Ele é o único que pode saciar a nossa fome. Ele é o único que pode saciar a nossa sede. E para isso, nós precisamos experimentar da presença do Senhor sobre as nossas vidas. Nós não podemos deixar que a visão do mundo entre nas nossas vidas. Porque às vezes eu começo a olhar a terra prometida, aquilo que o Senhor prometeu para mim, com a visão do outro. E o Senhor, Ele é capaz de revelar a visão que Ele tem sobre nós, para cada um de nós. E eu fico imaginando que quando nós pisarmos, ou quando nós pisamos já em algumas terras prometidas que o Senhor prometeu para nós, a nossa alegria é tanta que nós não queremos sair de lá. Assim é a presença do Senhor. Vocês se lembram que no outro culto eu dei aquele exemplo das peneiras da água, né? E para nós sermos cheios da presença do Senhor, nós precisamos o quê? Mergulhar. E quando nós mergulhamos, Deus, Ele vem de uma forma tão sobrenatural que Ele nos preenche. E lembra que eu disse que quando o Senhor nos coloca no deserto, começa a nos sacudir, a gente começa a transbordar daquilo que nós estamos cheios. E se nós estávamos transbordando murmuração, cobiça ou qualquer outro tipo de pecado, agora quando nós mergulhamos na presença do Senhor, Ele começa a trazer restauração. Ele começa a trazer sobre as nossas vidas renovo. Eu começo a entender, eu começo a visualizar o real propósito do Senhor para minha vida. E nada no mundo é capaz de confundir. Porque quando eu estou cheio da presença do Senhor, não é o que o outro me diz, é o que eu tenho aqui dentro do meu coração. E quando essa presença, ela começa a transbordar sobre as nossas vidas, tem lugar para o pecado? Não tem. E se acontecer de eu cair, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele não me abandona e que Ele é fiel, Ele me perdoa.
estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor. Nós estamos aqui para permitir que o Senhor transforme as nossas vidas, para que Ele nos renove. E enquanto nós ouviremos essa canção, eu convido você a fechar os seus olhos e a começar a pensar: Senhor, eu tenho